tarde, quinta-feira, mais um programa Moda e Café com vocês aqui. Que delícia, o dia tá lindo, parece ter a previsão de chuva, né? A gente tá vivendo uns dias aí também complicadinhos de muita chuva no final da tarde, mas amém, como eu sempre falo, chuva é bênção. E hoje, a pedido até de vocês, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, de uma importância muito grande. Feminicídio e violência doméstica. Há 2 anos à frente do programa Moda e Café, eu tenho esse desejo de estar falando sobre isso, porque eu recebo inúmeras mensagens de mulheres. Lu, fala sobre isso. Lu, precisa alertar, a gente precisa trazer alguém que tenha essa clareza, que tenha conhecimento. E até uma dessas pessoas está aqui comigo, que é a Cris, uma colega minha, que sofreu violência doméstica. E Deus preparou esse dia, que espero que vocês gostem do assunto. Vocês, mulheres que sofrem violência, prestem bastante atenção no que a nossa convidada especial vai falar com a gente. Todas elas são especiais, mas a doutora, ela tem assim... obrigada, viu, doutora? Porque ela trabalha com isso full time, ela se preparou para isso, para defender a mulher, e é muito importante a gente ter alguém, né, que vive isso, que conhece, para estar alertando, para estar te ajudando. Não à violência doméstica. Eu quero já agradecer a doutora Carolina Nascimento, que carinhosamente aceitou meu convite. Deixar um beijo para a Emília, que fez essa ponte, né? É verdade, verdade. A Emília aqui da Delegacia da Araguaia. Obrigada por estar comigo aqui hoje no programa Moda e Café, por ter aceito, por trazer tanto conhecimento para a gente. Eu vou deixar que ela se apresente, porque acho que ninguém melhor do que ela para falar, né, das qualificações dela, como ela chegou até a Delegacia da Mulher. Então vamos lá, doutora, começa por você. Bom, como a Lu já apresentou, meu nome é Carolina, eu sou delegada de polícia, já estou na Polícia Civil há 23 anos quase. Além de professora também, além de delegada de polícia, sou também professora da Academia de Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Eu não vou fazer um resuminho, porque eu não vou ficar falando meu currículo aqui. Não, gente, o currículo dela é grande. Quando eu comecei a olhar, falei, meu Deus, que bênção. Especializações, alguns livros já publicados, um deles, inclusive, sobre a violência contra a mulher, que fala dos crimes contra as mulheres, de uma forma geral. Além de ser mãe, de fazer milhares de coisas, né? Mas hoje eu agradeço muito o convite, porque eu acho que há uma necessidade muito grande de divulgação dessas informações, de conhecimento, que muitas vezes as mulheres não sabem o que existe, o que elas podem, o que elas não podem fazer, onde elas devem buscar ajuda, a questão jurídica, as medidas protetivas, as delegacias que funcionam 24 horas ou não. Enfim, eu acho que existem várias dúvidas que a gente pode aproveitar essa oportunidade para esclarecer, para informar e para enfrentar essa questão da violência, que é algo que tem alcançado índices tão expressivos, não só aqui no estado de São Paulo, como no Brasil e até mesmo no mundo, de uma forma geral. É verdade, doutora, que a cada 1 minuto, 5 mulheres são mortas no Brasil? Esse dado, ele é verídico? Sim, todo ano o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles publicam relatórios. Na verdade, é um relatório que abrange vários aspectos da violência, da segurança pública como um todo. E os números que são relacionados à violência contra mulheres e meninas é algo muito expressivo. É triste falar, né, que um número desse ainda exista no ano de 2025, né? Com tanta informação, com tantas possibilidades, mas de fato é a realidade. Que triste, né? Mas a gente vai ter aí muitas informações e a ajuda da doutora para que você não sofra esse tipo de violência. E para ajudar aqui no bate-papo, eu estou com 2 amigas que sofreram violência doméstica também. Uma delas até escreveu um livro, que é a Cris, né, Cris? Cris, você me inspirou também a fazer esse programa. Eu sei que você... Lu, vamos falar. E a sua história é inspiradora. Então, estou aqui com a Cristiane Rolim, ela é visagista, né? Cabeleireira, escritora, autora, é uma bênção. E ela sofreu violência doméstica, né, Cris? Conta um pouquinho pra gente como foi e como você chegou até esse ponto de falar, não, chega, eu vou dar um basta nessa situação. Eu tinha 14 anos de idade e meu lar já era... Eu cresci no lar já que meu pai bebia e já tinha uma violência ali, né?
Aí nisso eu acabei me relacionando com um rapaz, ele tinha 21, eu 14, aí eu tinha perdido a virgindade e fui morar com ele com medo do meu pai. Nisso eu sofri uma violência pior do que com meu pai, que ele me achava que era meu dono, não podia usar certas roupas, começou com roupa, não podia falar com certas pessoas, ele me afastou dos meus pais e depois ele começou a me bater. Aí bati igual a doutora falou, bate, chora, pede perdão, você volta. É esse ciclo. Até que meu filho, que eu tenho 3 filhos, né? Até que meu filho de mais velho ficou com problema psicológico e eu não aguentava mais viver aquilo, eu falei, agora chega. Aí eu falei, ele falou, ai, você tá com outra, você pensa o que quiser. Eu não quero mais ficar com você. Pediu divórcio, fui na delegacia, o delegado falou que eu sou sem vergonha, para ir embora, que não ia fazer boletim nenhum. Depois até a doutora vai falar um pouco pra Sobre gente isso. do que acontece nas delegacias. Muita mudança aconteceu, né, do tempo que ela sofreu violência até hoje. Sim. Muita coisa mudou, inclusive hoje existem as delegacias especializadas para mulheres, na qual a doutora é delegada. Então, depois ela vai até falar um pouco disso, para que vocês tenham coragem de denunciar. Sim, tem que denunciar sim. Aí eu fui, denunciei, prossegui, né? Fui no Ministério Público, porque ele arrombou a casa. O Ministério Público afastou ele. Teve uma audiência de emergência, né? Aí o juiz deu um esporro nele e meu divórcio saiu no mesmo dia. Aí me divorciei, recomecei, morei em loja com meus filhos pequenos, comprei uma casa, até que eu tive uma oportunidade de vir para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, vou escrever um livro. E eu comecei a escrever um livro falando minha superação de violência doméstica, que fala As Filhas de Itamar. Que você pode sair sim. Você não é o lixo. Você é melhor. Você consegue. Você consegue do zero. Eu catava latinha, fiz meus cursos. Hoje eu sou cabeleireira. Hoje eu sou especialista em mecha. Hoje escrevi um livro e dou palestra. Bacana. E eu tenho um projeto com mulheres. Eu quero dar curso para mulheres que sofreram violência doméstica, para elas saírem dessa dependência financeira. E a dependência emocional fica com os psicólogos. Eu fiz também tratamento psicológico e fiz desbloqueio emocional com o Pablo, que me ajudou muito a sair dessa dependência. A doutora quer falar um pouquinho sobre o caso dela, que é muito comum, né, doutora? É muito comum mesmo. Assim. Começa mesmo assim com esse assédio, meio que, você não pode usar essa roupa, vou te afastar da família, dos amigos, é assim que começa? Na verdade, esse relato da Cris, ele é muito comum, na verdade, por quê? Porque a gente consegue visualizar, a partir do relato dela e de outras tantas mulheres que também sofreram algum tipo de violência, a gente consegue visualizar o que nós denominamos de ciclo da violência doméstica. Tá. Esse ciclo da violência doméstica, para que fique bem, eu vou explicar de uma maneira bem simples, para que todos entendam, ele muitas vezes se inicia com aquele ciúmes excessivo. No relato da Cris, ele falava da roupa, agia como se fosse dono dela. E em alguns outros casos, eles afastam a mulher do convívio familiar, dos filhos, de amizades, às vezes, muito antigas. Não permitem que a mulher saia, às vezes, de casa. Ela tem que parar de trabalhar, porque mulher minha, eu que sustento. Então, são conceitos, são o que a gente chama de machismo estrutural, né? Aqui daria para falar, nossa, muito sobre isso, mas eu acho que não é nem a proposta. E aí, nesse período em que ele começa a meio que isolar a vítima, secar a vítima, é que ela se torna dependente emocional, muitas vezes. Porque ela acaba se apaixonando por aquele homem, por aquela pessoa, se vê num relacionamento e ela pensa assim, não, mas esse ciúme... Tá me protegendo, ele gosta de mim. Ele me ama. Ele me ama, ele me ama, ele só quer me proteger. Não é... Às vezes algumas pessoas até tentam alertar. Mas não, isso é coisa da sua cabeça, ele me ama. Até que em determinado momento acontece um fato de tensão. Porque no início, bem no início, não tem uma violência expressa ali. Um xingamento, uma ameaça.
Nenhuma lesão. Porque em uma alguns violência casos, física. acontece em alguns casos que no próprio namoro eles já vão dando sinais. Sim, sim. Isso é muito comum, Né? inclusive na adolescência. Sim. E aí, acontece um fato de tensão. Por exemplo, por que você está usando essa roupa? Por que você não respondeu a mensagem que eu te mandei naquela hora? Por que você demorou tanto? Você tinha que chegar em casa às 6, por que você chegou às 6h30, 7 horas? Começa a Por controlar. que eu cheguei em casa e o jantar não está pronto? Então, eu dei alguns exemplos Sim. que pode ser, são exemplos muito mínimos, assim, coisas que jamais poderiam desencadear uma discussão. Sim. E acabam desencadeando essa discussão. E aí surge essa é a primeira etapa do ciclo. Tá. Nessa discussão, normalmente acontece um ato de violência, que pode ser verbal, ou seja, pode ser uma violência. Aí a gente tem várias. Sim. Eu falo verbal, mas a Lei Maria da Penha, depois eu até falo um pouquinho do que a gente tem na lei, nós temos vários tipos de violência. Mas eu falo assim, uma violência moral, um xingamento, uma ameaça, uma violência financeira também, uma humilhação. Você não trabalha, eu que mando, eu que pago suas contas. A reação da mulher naquele momento é se fechar. Verdade. Ela é uma violência. Ainda que não tenha acontecido uma lesão corporal naquele momento, ela se fecha, ela vai sofrer ali aquela violência e vai se manter um pouco afastado do agressor, porque eles estão coabitando normalmente, estão convivendo. Ainda que não morem no mesmo imóvel, sejam namorados, por exemplo, o relacionamento ainda existe. E aí, ele se arrepende. Que seria a segunda fase, segunda etapa desse ciclo, que é a fase do arrependimento. Teve no seu caso, Cris, esse arrependimento? A fase de arrependimento. Você sofreu uma agressão de que tipo? Física? Não, tudo. Eu sofri e quase morri. Eu tenho marca de faca. Ah, ele te deu uma facada? Ele tentou. Arma branca? Tentou esfaquear meu rosto, a faca não estava amolada, aí eu botei a mão e foi nesse dedo, entendeu? Ele já botou faca no meu pescoço. Então você tem uma cicatriz? Tem, é pequena. Mas ele botou a faca no meu pescoço, ele ria. Ele esfaqueou já o sofá, se machucou, falou que queria enfiar em mim. Ele já me arrastou, sim, me bateu, já me botou nua e me botar na rua. Nossa, Cris. Ele só não botou na rua, que foi Deus, muito Deus. Ele foi e me soltou. Aí eu botei a roupa e fui pra casa da minha mãe. E aí teve essa fase que a doutora falou que você perdoou? Aí depois, quando caiu a ficha, eu tava com 30 anos, mas começou com 14. Nossa, foi muito tempo, né, doutora? Percebe que dos 14 até os 30, quantas vezes esse ciclo, que eu poderia até falar que é uma espiral, não um ciclo, porque ele começa pequenininho, né? E aí ele vai se avolumando de uma forma que a vítima não tem, a mulher não tem o controle. Ela, na verdade, não tem noção que ela está dentro daquele ciclo. Porque toda vez que acontece a violência, ele volta arrependido. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ajoelha, né? Você é a mulher da minha vida, mas pensa na nossa família, nos nossos filhos. Chora, implora. A vítima, a mulher, o que acontece? Perdoa. Ela perdoa. Nesse tempo, você já tinha feito boletim de ocorrência? Eu fiz um, né? Aí depois, igual o caso, fui tirar, mas eles não tiravam mais. Aí quando eu fui pedir ajuda, que o negócio ficou pior, como ele era filho de policial, as coisas só não ficou pior para ele, porque ele era filho de policial, passaram a mão. Isso no Rio, né? No Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro não tive rede de apoio, igual Santa Catarina tem. Porque meu livro nasceu em Santa Catarina, e Santa Catarina tem rede de apoio para as mulheres. Tem casa que bota as mulheres e os filhos. Até aquela mulher ir trabalhar, tem psicólogo. Então aquilo ali ajuda. Lá no Rio não tem. Foi muita fé em Deus mesmo, e a cara e a coragem. Ele alisou a minha irmã tinha 12 anos, e eu pedi para voltar para casa da minha mãe. Eu estava grávida do meu segundo filho. Aí minha mãe falou para mim, virou para mim e falou que era coisa de homem para me perdoar. Meu mundo caiu. Aí eu fui aturando, engravidei do terceiro filho, entrei em depressão, porque não tinha apoio. Fui esperando aquilo tudo passar, aguentando. Para o dia que eu tiver com situação, para dar um ovo para meus filhos, eu saio. Aí meu filho do meio tinha... Existia também o lado financeiro que pesava. Financeira. E não teve apoio dos meus pais. Se eu tivesse apoio dos meus pais, mesmo se tivesse de trabalhar, tudo eu ia. Aí quando meu filho mais velho tinha 15, aí ele morou com o pai dele, prefiro ficar com o pai dele. O do meio tinha 11 e o caçula tinha 8. Eu separei dele.
fui morar dentro de uma loja de aluguel, metade era salão e metade a minha casa. E meus filhos dormiam dentro de um buraquinho, que era o quarto deles, eu dormia no chão puro. Acontece muito isso, doutora? Sim, então só para a gente concluir essa questão do ciclo, ou da espiral da violência, depois dessa fase de arrependimento, em que a vítima perdoa e retoma-se esse relacionamento, na verdade, ele não chegou a ser interrompido, ele continuou, mas a vítima ainda estava ali naquelas... Às vezes chega até sair de casa, tem às vezes uma separação momentânea ali. Inicia-se a próxima fase, que seria a fase da lua de mel. É uma fase em que há uma trégua. É uma fase de lua de mel mesmo, como o próprio nome fala. Então, às vezes vem carinhos, meu amor daqui, meu amor dali, fica tranquila que a gente vai ficar junto até morrer, vamos ficar junto para sempre. O que Deus uniu o homem não pode se separar. Tem muitas vezes discursos de religiões diversas, e aí a gente não fala nem de uma específica que também prega, não, mas você casou, você não. Filha minha, você não casou para separar. Foi o caso. Meu caso foi a religião, não foi meus pais. Foi os pastores. Aí eu falo que depois quem vai assinar o atestado de óbito vai ser o pastor ou o padre, ou será que tem autoridade espiritual? Porque tudo isso, né, na verdade, deixa bem claro uma cultura patriarcal, machista, que não começou hoje. É algo que vem de séculos para cá. Existem vários estudos já que conseguem pontuar diversos momentos desde a era pré-histórica que falam da questão do feminino, do gênero feminino, da mulher, da condição da mulher. Até pouco tempo atrás, as mulheres podiam nem votar. Verdade. Então, a gente percebe que, por mais que a gente esteja no ano de 2025, com tantas informações, com tantas possibilidades, essa cultura, às vezes a gente consegue observar num adolescente de 14 anos de idade. Às vezes numa criança. Verdade. Como que pode? Da onde vem? A sociedade como um todo, aqueles valores que vão sendo passados de geração após geração, às vezes de uma mesma família. Então, por isso que é tão complexo o enfrentamento. Porque a gente busca abrir os olhos daquela vítima para um universo de possibilidades que existem. Mas, às vezes, ela cresceu num contexto já de violência, ela está vivendo num contexto de violência, os filhos dela estão vivendo no mesmo contexto. Qual é a referência que aquela criança terá daquela mãe que, diferentemente da Cris, continua naquele ciclo? A vida inteira fica lá. Verdade. Tem mulheres que ficam a vida inteira sendo submetidas a violências das mais diversas. Até morrer. Eu já tive casos na delegacia de mulheres com 45 anos de casamento. Isso é muita coisa, né? Que num sábado de madrugada resolveram que elas não aguentavam mais e foram para a delegacia. Nossa. Poxa, esperou 45 anos. Então, por quê? Porque lá atrás, quando talvez ela casou, quando ela iniciou esse relacionamento, já tinha aquela coisa. Não. Vão para sempre, né? Os casados para sempre. Casamento é para sempre. Aconteça o que acontecer, você não pode abandonar a sua família. E existia a vergonha do divórcio também. Uma mulher divorciada era muito desquitada, né? Sim, desquitada. O desquite era vergonhoso, né? Uma família ter uma filha desquitada. Então. Mas antes uma filha desquitada, uma filha morta, né? Então, tudo isso, a gente pode passar aqui dias e dias falando, verdade. Né? Porque são inúmeros fatores. Hoje, o que a gente pode fazer com tudo que a gente tem? A gente pode fazer muita coisa. Mas a gente precisa que esse conhecimento ele seja, de fato, divulgado em todas as direções. Sim. Porque a gente começa a ver, e apesar de assim, a gente ter uma geração aí que está conectada, que tem acesso às redes, internet e tal, muitas meninas que sofrem violência. Sim, outro dia. E aí a gente começa a se perguntar, mas como assim? Se a gente tem tantas campanhas, a gente tem tanta informação nas escolas,
nas redes, nos meios de comunicação de uma forma geral. Aquela menina que iniciou a vida afetiva, digamos, os relacionamentos, agora começou a namorar com 14, 15 anos, com um rapaz da escola, com um menino da escola também, que também é adolescente. Sim. Mas ele já tá ali fazendo com que ela sofra um assédio. Esses dias eu passei na rua, eu tava num shopping, e eu vi uma molecadinha nova, um rapaz agredindo a menina. E ninguém tomou partido. Eu falei, Beto, eu vou pra cima, né? Eu vou porque duas crianças, jovens, né, adolescentes, brigando. Eu acho que com certeza ela tava com uma saia curta, ele não deve ter gostado. Então, realmente, começa de cedo. E não tem muito dessa conversa de pai para filha, de mãe. Eu acho que a família é muito importante nesse momento. Né? A mãe tem que ensinar para a filha, não apanhe, não pode apanhar. E já começa no relacionamento. Eu lembro que minha mãe falava, se o homem gritar contigo, ele vai te bater um dia. Não permita nem que ele grite com você. E é verdade, não é, doutora? Se a gente admite que grite, vai chegar um determinado momento, vai estar casada, ele vai bater. Você tocou em alguns pontos muito importantes, né? Um deles, mas o casal estava ali se agredindo ali, ninguém fez nada. Nem o segurança do shopping, que eu fiquei abismada. As pessoas, isso eu falo assim, infelizmente, cobram tanto. Não, porque o governo tem que fazer isso. Não, porque se um político daqui e outro político dali. Não, porque eu fui na delegacia e no... Mas se a pessoa se depara com uma situação, ela não intervém. Uhum. Se ela intervém, ela... não, mas eu não quero me envolver. Não vou falar nada. Quantas e quantas situações de violência contra a mulher que são presenciadas por, às vezes, um vizinho, uma amiga, um colega de trabalho. A mãe dela, como a mãe dela falou pra ela. Familiar. Não me coloca aí. Porque eu não quero, não vou testemunhar nada, não vi nada. Briga de marido e mulher, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente entra em contato, eu não autorizei ninguém a colocar o meu nome. Jura? Sério. Ai, que triste. É muito triste. Porque aí você vê como a mulher fica sozinha. Sim, totalmente. Ali. Muito. Ela tá ali sozinha. Uhum. Se uma amiga, um colega de trabalho, um familiar falar, se vira, qual é o acolhimento que ela tem naquele momento? Nenhum. Zero. Então, a gente vê isso no dia a dia. Uhum. Isso é um entrave. Até o ponto de vista da investigação criminal, que é o que me cabe, né? Nesse contexto da violência doméstica, essas pessoas que não querem se envolver. Olhar atento, você às vezes consegue identificar uma criança que é vítima de violência, uma mulher que é vítima de violência, se você estiver numa sala de espera, por exemplo, de um hospital, de uma repartição pública, e você parar de olhar o seu celular e ficar observando as pessoas ao seu redor, você vai conseguir notar muitas coisas. Se você olhar uma criança ali e ela tiver determinados comportamentos, você pode suspeitar que ela tenha sofrido algum tipo de violência. A mesma coisa com uma mulher. Às vezes, antigamente a gente tinha fila e tal, ninguém tinha celular, então acabava que um acabava conversando com o outro ali. Hoje já é mais difícil isso, né? As pessoas ficam muito ali conectadas o tempo todo no celular. Então, é algo que precisa ser... É um alerta, né? É um alerta, algo que precisa ser colocado também, né? Essa questão da autonomia financeira passa por todas essas... que é um outro ponto que você tocou também aqui, passa por tudo isso. Inclusive, um dos textos que eu já escrevi foi exatamente sobre a violência financeira, que ela é muito pouco tratada. Por quê? Porque se o agressor, ele chega para você, vai ficar na rua da amargura. Eu já ouvi. Eu vou tirar os seus filhos de você. Não para mim, mas eu já ouvi pessoas relatando isso. Eu vou tirar os seus filhos. Você não vai ter direito à pensão. Você vai morrer de fome. Sim. Isso não é crime. Do ponto de vista do Jurídico nosso mesmo. ordenamento jurídico, se o indivíduo vira e fala, você vai morrer de fome, ou eu não vou pagar um tostão para você. Você vai para a rua, você vai morar na rua. Eu não tenho um tipo penal que trata... Para enquadrar aquele cara, né? Aquele sujeito. Existe a violência financeira, é um tipo de violência. Mas do ponto de vista criminal não existe um tipo.
Então, é um tipo de violência que acontece muito, principalmente daquelas mulheres que vivem em situações mais abastadas. Que às vezes dependem até financeiramente dos homens, né? Que eu acho que até é o caso da Mari, né, Mar? Vamos falar um pouquinho de você? Obrigada, Mari, também por estar conosco. Imagina, obrigada querida. pelo convite. Fala um pouquinho de você. Eu sei que você é professora de inglês, né? Sim. Eu sou sua amiga, então eu já sei muita coisa de você. Fala para os nossos telespectadores que estão se escutando. Obrigada, quem é a Mari? Lu, pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou professora de inglês há mais de 20 anos. Sou especialista em carreiras militares e curso preparatório para certificação internacional via Cambridge. E também trabalho com produtos naturais. Hoje eu sou líder de consultores do bem-estar da doTERRA. E infelizmente também faço parte dessa estatística. Nunca imaginei fazer parte mesmo e ter que ir para uma delegacia registrar um boletim de ocorrência. E como vocês falaram anteriormente, para mim foi bastante difícil recorrer a esse tipo de ajuda, porque tudo começa muito sutil. Então, durante o relacionamento, começaram alguns gritos, alguns indícios de violência, mas mais sutis. Mas isso na fase já no namoro? Na fase do início do casamento. Tá. Como eu morava no interior e vim para São Paulo, eu já fiquei numa situação um pouquinho mais delicada, porque eu estava longe da minha rede de apoio, longe da minha família, e diante do que eu vinha vivendo, pensar em divórcio era algo inviável, porque minha família é muito tradicional, ninguém se divorciou. E quando eu comentava com a minha mãe o que vinha acontecendo, ela dizia: Mari, mas acho que dá para aguentar mais um pouco, foi só uma situação, é porque ele bebeu aquele dia, então vamos esperar, vai dar tudo certo. E esse vai dar tudo certo só foi piorando, porque começou com gritos, e aí eu decidi que eu queria me divorciar, porque dos gritos vieram empurrões. E quando eu sugeri o divórcio, e aí vieram as ameaças e as chantagens. Não, porque você é do interior, você está aqui em São Paulo sozinha. E de fato eu estava, porque eu não tinha uma rede de apoio social. Os meus amigos eram os amigos dele. Ah, entendi. Então, já tinha filhos nessa época? Eu já tinha o meu filho já veio logo de início do casamento. No ano seguinte, o Felipe nasceu, hoje ele tem 11 anos. E quando eu comecei a falar de divórcio, veio a fase da lua de mel. Então ele virou um príncipe, era o melhor marido de todos, super carinhoso, me presenteando, me levando para jantar, coisa que nunca dava tempo, nunca dava para fazer nada. E eu via aquilo como, eu acho que vai dar tudo certo. E ele, não, vamos mais um filho, vamos programar nossa família, vamos aumentar nossa família. E era um sonho meu também de ter vários filhos e crescer a minha família, fazer a minha família crescer. E, enfim, a minha profissão também. Mas, diante da minha gravidez, da Lívia, que é a minha segunda filha, ele me traiu. Quando eu estava grávida de 5 meses, eu peguei um papel de motel dentro do meu carro e fui questionar. A princípio eu achei que era só o pessoal da concessionária que tivesse usado o meu carro, porque tinha ido fazer um serviço na concessionária. Mas depois eu pensei: Mariane, não se iluda. Esse papel não é de nenhum funcionário que usou o teu carro. E eu fui questionar, e foi aí que vieram as ameaças mais intensas. Ele quebrou a casa inteira para eu não pedir socorro, pegou o carro e foi embora. Mas na volta dele para casa, vieram as ameaças mais intensas, de que eu deveria voltar para o interior, para a casa dos meus pais, que eu não conseguiria nada aqui em São Paulo, e que se eu falasse sobre isso em algum momento, como eu moro em São Paulo, para levar um tiro na cabeça no trânsito, qualquer um ia achar que era assalto. Então, durante muito tempo eu vivi com muito medo. Medo de sair de casa, medo de trabalhar. E por isso eu fui até me mudando de algumas regiões. Eu saí da região que eu morava primeiramente, que era a Zona Norte. Fui morar em Pinheiros, mais próximo do meu trabalho, mais próximo da escola das crianças, para evitar saber dos meus trajetos. Porque eu conheci os amigos dele. E conheço. E tenho bastante medo, até hoje, inclusive. Então eu fui criando a minha própria defesa. Mas mesmo depois de divorciada, de 6 meses de divórcio, ele me agrediu fisicamente. Que é o que eu tenho cicatriz até hoje no meu corpo. De chute, de murro.
E eu não imaginava viver aquilo, porque até então eu já tinha me divorciado. Mas até hoje eu sofro algumas ameaças por e-mail. Ainda? Ele não tem medo de absolutamente nada. Você Ele chegou a buscar zomba. ajuda das Eu tenho autoridades? alguns boletins de ocorrência, tenho no meu celular o SOS Mulher, mas eu acabo me defendendo da forma que eu posso, não me expondo, não participo de nenhum ambiente que ele esteja. Quando ele busca as crianças, eu não desço, então ele não me vê. E às vezes que ele me viu, foram problemas. Como, por exemplo, no aniversário da minha filha, de 4 anos, que quando eu me divorciei, ela tinha 7 meses. No aniversário dela de 4 aninhos, que foi na época de pandemia, veio aí, ele voltou com a ideia de me chantagear por conta do meu apartamento, que hoje é onde ele mora. Então houve aí também uma violência patrimonial, se é que a gente pode dizer assim. Vocês tinham comprado juntos? O apartamento é nosso, mas ele continua morando lá. E ele me fez assinar um documento dizendo que eu estaria passando a minha parte para ele. E foi época de pandemia, foi a época que a minha mãe faleceu, que era o meu vulnerável, né? suporte, Por eu tava medo você bastante, deu, você liberou. muito vulnerável. Eu assinei esse documento, passando a minha parte do apartamento para ele. Ele supostamente me pagaria, que até hoje não pagou. E nesse momento, eu achava que as coisas poderiam ficar bem, porque em vista do que estava acontecendo no mundo, pandemia, várias pessoas morrendo. A minha mãe, infelizmente, faleceu também nessa época. Não foi de Covid, mas foi bem nesse momento de bastante tristeza. E eu até pensei, poxa, eu acho que tudo mudou, ele vai melhorar, eu posso dar um voto de confiança e vou convidá-lo para o aniversário da minha filha. Porque eu pensei nela. Ela nunca tinha tido a presença do pai até então, porque nos divorciamos com ela com 7 meses. E no dia do aniversário dela, ele pegou a faca e veio para cima de mim. Então eu já estava divorciada há 4 anos, já tinha registrado o boletim de ocorrência anteriormente. E nesse dia, depois que os convidados foram embora, ele pegou o meu celular e viu alguma mensagem de amigo, nem era de namoro, porque eu não tinha nenhum relacionamento na época. Mas ele pensou que poderia ser alguém me mandando uma mensagem romântica, enfim, e veio com a faca para cima de mim, me questionando. Eu consegui empurrá-lo para fora do meu apartamento, não fui agredida nesse momento, não chegou a encostar a faca, mas foi um momento de decisão, de mudança novamente de bairro. Então, a todo momento, eu tive que ficar me reinventando financeiramente, por estar longe da minha rede de apoio, e também por não poder contar com ninguém, porque com quem eu contava tinha acabado de falecer, que era minha mãe. E os meus familiares todos viam o meu divórcio como algo até engraçado, porque não era uma dor deles. Então, para eles era até engraçado contar as minhas histórias, porque não doía neles. Cada vez que eu voltava para o interior e eu me reunia com a minha família, era como se fosse uma novela sendo contada ali. Então, ver o divórcio de alguém, uma situação como essa, não é engraçado. Você não tem direito de zombar da ferida do outro. Então, hoje eu vejo que o que eu consegui sair desse ciclo foi graças à minha condição financeira mesmo. Por nunca depender dele. Pelo contrário, ele dependeu de mim por muitos momentos. Mas eu acho que a minha carência emocional da época me fazia ficar ali, pensando que supostamente aquele casamento poderia vir a ser um casamento de fato em algum dia. E também pela cobrança familiar, a minha cobrança pessoal. Como assim isso está acontecendo comigo? Não pode ser. Eu vou dar um jeito, eu sou responsável por isso, eu vou tentar melhorar. E eu não tenho que melhorar, eu tenho que sair. E eu acho que se eu puder deixar uma mensagem para as mulheres hoje, saiam o quanto antes. Busquem a ajuda financeira mesmo, da sua liberdade financeira, não dependa de ninguém, especialmente de marido. Porque um relacionamento não é para ser assim. Não é para ser dependente um do outro. É para a gente fazer junto. Então, a nossa liberdade financeira nos liberta, de fato, dos lugares que a gente, às vezes, se coloca sem saber onde está. Então, eu estava num casamento que não era um casamento. Virou um caos. E esse caos permanece até hoje, via e-mail, que é o único meio de comunicação que eu tenho com ele. Então, eu não permito que ele saiba
nada da minha vida, os meus trajetos, os meus horários, mas mesmo assim eu ainda leio mensagens de agressão. E aí, doutora, no caso da Mari, que a gente pode, que a doutora pode estar falando Na verdade, sobre? a gente consegue ver o ciclo, né? Como eu falei, né? Novamente, a gente falou, a gente vê essa questão do ciclo. E o que é muito triste e que eu vejo, e assim, a gente vê tantos e tantos casos, né? Eu tô ali do outro lado e a gente recepciona casos semelhantes aos delas aqui, que elas tiveram essa coragem de dar voz ao que elas passaram, o que é muito difícil também. Mas também é necessário. Esses relatos encorajam outras mulheres a tomar essa decisão, né? Mas o que a gente vê aqui foi que, nos dois casos, mesmo no Rio ou aqui em São Paulo, elas tiveram dificuldades no acolhimento. É isso que eu queria que a doutora falasse. Elas tiveram dificuldades. Primeiro, antes de falar da questão do Estado, da polícia, enfim. O acolhimento dentro de casa, da família, dos pais, das pessoas que estão mais próximas ali. Seja porque fala, não, você tem que aguentar, agora você casou, você que se vire. Ou você, não, aguenta mais um pouquinho, minimiza toda a dor, todo o sofrimento que está acontecendo ali. Então, num primeiro momento, elas não encontraram o apoio dentro da própria família. Eu costumo dar isso já é uma estatística que hoje a mulher, o local onde existe maior insegurança para a mulher é dentro de casa. Não é na rua. Antigamente a gente tinha aquela falsa ilusão, concepção, talvez, por falta de análise, enfim, que a mulher ela não pode andar sozinha naquela determinada rua à noite, porque ela corre um risco sério de sofrer algum tipo de violência. Um estupro, enfim. Acontece? Pode acontecer? Pode. Mas o autor, nesses casos, suspeito, não tem vínculo nenhum com a mulher. É um autor desconhecido. A gente já está falando desse mesmo contexto. Dentro de casa, não. E aí, qual é o primeiro lugar que a mulher busca socorro? Na família. Em uma amiga. Se às vezes não tem uma rede próxima, como ela falou, que a família no interior e tal, às vezes é uma amiga o primeiro suporte emocional ali. Na família, se estiver próxima. E depois, se a família ali, que é num primeiro momento, ela não ofertou nenhum apoio, vamos para a delegacia. Sim. Eu preciso falar o que aconteceu, porque isso é um crime. Sim. As pessoas tendem, e eu queria entender, olha, isso é uma coisa assim que causa muita indignação, até eu diria, da minha parte. Se um indivíduo dá um soco em outro, na rua, desconhecidos, não, imagina, você não pode fazer isso. Onde já se viu? Você vai dar um tapa na pessoa lá, por exemplo, atravessou a rua, um vizinho, uma pessoa desconhecida. É inadmissível. Meu Deus, que violência. Uma briga de trânsito, que as pessoas se auto-agridem ali, se agridem reciprocamente e tal. Mas normalizam, entre aspas, claro, a violência dentro de casa. Sim. A mulher apanhar o marido. Olha, ele é bom marido, ele é trabalhador. Tem a sua família, tem as crianças. Ele não é um criminoso. Sim, ele é um criminoso. Verdade. Sim. Ele é tão criminoso quanto aquele que rouba no farol. Quanto aquele que está traficando drogas, que está vendendo substâncias ilícitas. É claro que os crimes são diferentes, mas são crimes. Sim. Então, quem pratica crime, criminoso é. Sim. Verdade. E há uma tendência em desqualificar, talvez, ou minimizar esses crimes quando cometidos dentro de casa. Quando, na verdade, dentro de casa é o local onde as pessoas deveriam se sentir mais seguras em qualquer lugar do globo terrestre. Sim. E, na verdade, para a mulher hoje isso não é uma realidade.
Então, quando a gente verifica isso, primeiro, os dois casos aqui, e eu poderia falar que muitos, infelizmente, as mulheres não encontram apoio em casa, na família, nos amigos, porque, mas você vai prejudicar, ele vai perder o emprego. Depois, se ele quiser fazer um concurso público, não consegue. Ele não vai conseguir passar. E a pena? Será que ele tem medo também de prisão? Vai ter passagem, vai ter vai ficar coisa toda. Vai ficar fechado. Aí a vítima já fica, é melhor não. Eu não vou. Mas, em alguns casos, a violência ela é tão profunda que a vítima ela cria coragem, ela rompe uma barreira, e eu falo isso para os policiais na delegacia, para essa mulher estar aqui agora, já imagina que ela rompeu muitas barreiras até chegar na delegacia. Com certeza. Ela passou por vários, inclusive internos dela própria, para poder passar. Porque a gente não quer estar lá. Porque nenhuma mulher quer se expor a esse ponto. É vergonhoso. Não, a gente tem vergonha. Mas é necessário. Então, hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu vou falar, claro, do estado de São Paulo, porque é aqui que a gente está e onde eu tenho essa experiência, né? As delegacias especializadas já são 141 no estado todo, né? Nós temos também a delegacia da mulher online, em que há a possibilidade. Então, a mulher tem a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência tanto na delegacia, presencialmente, ou pela internet. Ela pode aquela mulher que tá com medo, se expor, vai ali, é super fácil, é prático. Prático, é fácil. É no site da polícia mesmo, No doutora? site da Polícia Civil. Então, ainda que você não tenha o endereço completo, se digitar ali, Delegacia da Mulher Online, Delegacia Eletrônica, Polícia Civil de São Paulo. Vai aparecer. É super tranquilo. Um outro recurso é o aplicativo SP Mulher. Lá também é possível fazer o BO pelo aplicativo. Então, não precisa ter um computador. Celular. Todo mundo hoje tem um celular, um smartphone, né? Esse boletim de ocorrência, então, hoje, há houve, de alguns anos para cá, um incremento muito grande na capacitação de policiais, na formação de policiais, para quê? Para que não aconteça o que aconteceu com elas. Para ter um acolhimento. Para que a vítima, essa é a palavra, seja acolhida, receba a orientação que ela precisa. Por quê? Quando a gente falou tanto do ciclo, né? O que a gente faz para enfrentar isso? Tem que conter esse ciclo. Uma dos diversos fatores que possibilitam o rompimento do ciclo é a responsabilização criminal. Então, doutora, vamos dar um break, vamos tomar um cafezinho e na volta a gente volta falando sobre isso. Tá bom. Pode ser? Sim. Até daqui a pouquinho. Voltamos para o segundo bloco, já tomamos um cafezinho, demos uma relaxada. O assunto ele é hard, mas é necessário. A gente precisava falar sobre esse assunto. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o meu look lindo que a Moda Lilás mandou. Carinhosamente eu quero agradecer a toda a equipe da Moda Lilás. Entre no Instagram, entre no site, eles têm looks lindos para todos os gostos, seja vestido, seja conjunto. Um beijo a toda a equipe da Moda Lilás. E a Metal Flora, que mandou esse vaso, gente, em forma de xícara. Tudo a ver com o programa, né? Um vaso em forma de xícara. Pessoalzinho aí também a toda a equipe também da Metal Flora, obrigada pelo vaso. Eles mandaram outros também que a gente vai trocando no decorrer dos programas. Então vamos dar continuidade aqui ao assunto. Terminamos o primeiro bloco e a doutora estava falando sobre responsabilização criminal. Exato, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente então, doutora. Quando a gente fala da responsabilização criminal, porque a gente estava exatamente abordando essa questão do início, né? A mulher que vai até a delegacia ou faz o boletim de ocorrência pela internet, ela vai dar ensejo a uma investigação criminal. A responsabilização criminal, portanto, é apenas um dos aspectos que possibilitam o rompimento desse ciclo. Então, só para que vocês imaginem graficamente, talvez, imagina a investigação criminal como uma linha
E ao redor dela, nós temos ali acompanhamento psicológico, assistência social em muitos casos. Isso já tem mesmo hoje na polícia. Então, eu vou explicar como que funciona aqui, porque, na verdade, a Polícia Civil, qual é a atribuição constitucional? É a investigação, a apuração de infrações penais e a sua autoria. Ok. Essa é a atribuição da Polícia Civil, que também muito se fala Polícia Judiciária, né? Tá. É uma polícia que visa investigar, apurar o que aconteceu, diferentemente da Polícia Militar, que se presta ao policiamento preventivo. Tá. Por isso que a gente observa aí as viaturas em maior quantidade da Polícia Militar e das guardas civis dos municípios também, né? Mas, no nosso caso, o que é importante frisar? Que quando a gente precisa romper esse ciclo, a investigação criminal, ela entra em contato com outros ramos, com outros órgãos. Por isso que a gente fala que é importante que esse trabalho seja realizado em rede. Então, eu tenho a responsabilização criminal, o acompanhamento psicológico, assistência social, orientação jurídica. Entendi. Porque eu tenho ali questões que não serão resolvidas na delegacia. Sim. São questões que envolvem guarda de filhos, pensão alimentícia, às vezes dissolução de união estável, divórcio, partilha de bens. Sim. Essas questões, elas não são resolvidas na delegacia. Elas necessitarão de providências em outras esferas. Nós temos a questão do empoderamento, da inserção no mercado de trabalho. Quando a mulher solicita medidas protetivas, ela tem um acompanhamento por uma equipe. Aqui em Barueri, a gente tem a Guardiã Maria da Penha, que realiza esse acompanhamento. Então, percebam que a investigação criminal está correndo, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E por que tudo isso? Precisa de tudo isso? Precisa. Claro. Precisa por quê? Porque a vítima, ela está buscando ajuda. Ela, muitas vezes, não consegue sair sozinha. Muitas vezes, em alguns casos excepcionais, como já foi relatado aqui, como a Mari falou, ela conseguiu, porque ela foi atrás, ela conseguiu se libertar da crise também, financeiramente. Elas foram ali e conseguiram uma autonomia financeira que é extremamente importante também nesse rompimento. Mas a gente não pode esquecer da dependência emocional que existe. Agora, a questão quando a gente fala da responsabilização criminal, como é que acontece? A vítima, ela procura a delegacia e hoje nós temos diversas delegacias especializadas. Aqui em Barueri, por exemplo, nós temos a única delegacia que funciona em regime de plantão 24 horas, da região metropolitana de São Paulo. Na qual a doutora é a responsável, eu estou à frente da Delegacia da Mulher de Barueri aqui desde 2023. Que bacana. Nós aqui na delegacia atendemos toda a região oeste. Então são 8 municípios. Pega Osasco, pega Osasco, Jandira, não? Osasco é outra seccional. Tá. A gente pega todos os municípios da seccional de Carapicuíba. Então, seria Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Vargem Grande, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Então, são todos esses municípios que, à noite, finais de semana, serão atendidos ali pelo plantão da Delegacia da Mulher de Barueri. Bacana. Durante, aliás, os casos que são investigados pela Delegacia de Barueri são apenas aqueles cujos fatos aconteceram no município. Os outros são encaminhados para suas perspectivas. Exatamente. Então, a vítima chega na delegacia, hoje, o principal desafio é acolher. É entender o que aconteceu com aquela vítima sem julgar. Isso. A nós não cabe julgar. A Polícia Civil cabe o quê? Investigar. Porque nós temos muitas mulheres que são vítimas, mas temos uma parcela que também não é tão vítima assim. Ou não é vítima. Muitas acabam querendo usar o mecanismo, o equipamento público e a lei, quando não estão diante de uma situação de violência. São a minoria? São. Mas existem. Então, para que serve a investigação? Para a gente apurar se, de fato, aquela situação reportada aconteceu, quais são as provas que podem... porque o objetivo é qual? É mostrar para o juiz lá na frente que aconteceu um fato, eu tenho uma vítima, eu tenho um suspeito,
E aquele fato pode ser comprovado de alguma forma com uma perícia, com imagens, exame de corpo de delito, né? Exatamente, com o exame de corpo de delito, que seria a perícia médica, né? Um exame psiquiátrico, quando a gente estiver falando de uma violência psicológica, testemunhas, imagens, vídeos gravados, mensagens, e-mails, conversa, tudo. Hoje a gente tem tecnologia a nosso favor, né? Sim. Que dá para usar Tudo também. Pode servir de substrato, tudo assim, que for admitido em direito, pode não só comprovar aquele fato, pontualmente falando, como o contexto da violência doméstica como um todo. E aí essa investigação criminal busca isso. É provar que se aquela situação ocorreu, que seja responsabilizado criminalmente o autor. Sim. Se aquele fato não ocorreu, que esse procedimento seja arquivado. Então, essa é a moderna investigação. Nós não buscamos uma pessoa, nós buscamos apurar um fato. Que, obviamente, envolve pessoas, vítimas, testemunhas, suspeitos e tudo mais. Hoje, nós temos a questão da pena. A pena, ela varia muito de acordo com o crime. Nós temos crimes hoje que são considerados de menor potencial ofensivo, porque o quantum da pena é inferior a 2 anos. Mas, uma ressalva, quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se fala da aplicação da Lei 9.099, que especificamente direciona esses casos para o Juizado Especial Criminal, que são apenas os crimes de menor potencial ofensivo. Então, hoje não, desde 2006, com a publicação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Que bom, já é um grande progresso, né? É excelente. Só que por que desse progresso? Não sei nem se dá tempo de eu falar. Rapidinho dá. Mas o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E foi por isso que a Lei 11.340 de 2006 foi... houve a proposta, né, da lei, e depois ela foi aprovada e devidamente sancionada e publicada. Porque o Brasil foi condenado no caso da Maria da Penha. Então, não cabe detalhes do julgamento aqui, mas a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu durante muitos anos. Inclusive, ela é cadeirante por conta das agressões, Exatamente. Então, o Brasil ele foi obrigado a demonstrar para a esfera internacional que ele estava tomando providências e ainda está por conta dessa condenação na Corte Interamericana. A Lei Maria da Penha foi um dos compromissos assumidos lá quando dessa condenação. E é uma lei que é extremamente importante, porque ela não só estabelece os tipos de violência, em que consiste a violência doméstica e familiar. Porque eu posso ter relações de coabitação, eu posso ter relações familiares, mas eu posso ter relações de afetividade. Então, é muito mais comum entre relacionamentos, então amorosos, então você vê namorados, parceiros, em relações de casamento, união estável, enfim, vários tipos de relações. Mas nós podemos ter relações familiares. Um pai em relação a uma filha, um filho em relação a uma mãe, irmãos, sobrinhos. Veio a defender realmente a mulher. Dentro da unidade familiar, dentro da unidade doméstica. Então, são vários aspectos. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha estabelece que a aplicação da lei independe de orientação sexual. Eu posso ter casais homoafetivos, por exemplo, de 2 mulheres, que seja possível visualizar o quê? Essa relação de dominação, de subordinação, de desigual, uma relação desigual, em que um quer sobrepor a vontade em relação ao outro através da violência, que pode ser física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, que são os 5 tipos de violência que estão previstos na lei. Nós podemos falar de outras tantas, violência política, a violência de gênero como um todo,
Nós temos casos envolvendo violência contra mulheres trans também. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, é um globalizou, muito vasto. Né? É muito vasto. Aqui a gente está falando mais no contexto familiar, homem e mulher mesmo, exatamente, relacionamentos e tal. Relacionamento hétero, né? Para não estar... Ainda que seja um relacionamento... homossexual também, né? Homoafetivo, exatamente, é possível essa aplicação também. Mas é que a gente está, até por conta dos relatos... Sim, aqui, é mais comum. Porque é muito mais... A quantidade de casos envolvendo o agressor do gênero masculino e a vítima do gênero feminino é mais comum. Mais comum, tá. Então, só para a gente concluir essa questão da responsabilização, iniciou com o boletim de ocorrência. Durante todo esse processo, inicialmente a vítima, quando ela é acolhida na delegacia, e aí eu vou falar aqui pela delegacia de Barueri, né? Tá. Mas que o objetivo é que jamais aconteça o que aconteceu com elas. É triste e eu me envergonho de receber relatos, toda vez que eu recebo relatos dessa natureza, porque eu estou na polícia há 23 anos quase, e uma das lutas diárias ali é para entender que aquela pessoa que está ali para passar principalmente para os novos, né? Para os homens, para as mulheres, para todos que estão ali, que a vítima precisa ser acolhida. Ah, mas e se ela estiver mentindo? Se ela estiver mentindo, a gente vai descobrir. Através da investigação. Através da investigação, que essa é a nossa missão. Sim. Então, o acolhimento, a orientação, olha... Então, a gente sempre deixa bem claro, você tem o prazo para ajuizar uma ação, se for por exemplo, uma injúria, que é um xingamento, que aí é queixa-crime, precisa de advogado, mas olha, esse caso você não vai poder voltar atrás. Independentemente, se você quiser que pare, não vai parar a investigação, porque o dever do Estado é reprimir esse crime. Então, vai ser expedida uma cópia do BO, a requisição para a realização do exame de corpo de delito, se ela sofreu lesão corporal. Eu preciso de uma medida protetiva. Vai assinar um requerimento. Tudo isso na mesma... vai sair da delegacia com tudo isso. Tá. O boletim de ocorrência, requisição, requerimento, ela vai ser ouvida. E quis medida protetiva, a gente já encaminha na mesma hora, via sistema, que hoje é tudo eletrônico, né? Para o judiciário analisar. O juiz vai ter o prazo de até 48 horas para analisar o requerimento formulado pela vítima. Esse é o prazo maior, é 48 horas. Já está estipulado até 48 horas. Está na lei. Até 48 horas para apreciar e decidir. Tá. Porque a gente está falando de uma situação de urgência. A gente está falando de uma situação de risco. Sim. A gente não está falando de um afastamento do lar porque não dá mais para conviver. E eu quero que ele saia da minha casa. Não, para isso existe um advogado para entrar com a ação na vara da família, na justiça civil. Aqui não, aqui a gente está falando de um risco de sofrer novas agressões, um risco de morte, um risco para os filhos, um risco de uma forma para a vida dessa mulher. Tem mulheres que têm coleção de boletins de ocorrência, porque ainda com medida protetiva, esse agressor continua... É o caso da Mari, né? Exatamente. Aqui, e por que a rede funciona aqui? Porque quando existe essa medida protetiva, existe uma equipe que brilhantemente foi criada há alguns anos atrás, e existe em vários municípios, inclusive, que é a guardiã, em alguns lugares chamam de Patrulha Maria da Penha. Que legal. A Polícia Militar tem a Patrulha Maria da Penha. E aqui na Guarda Civil de Barueri existe a Guardiã Maria da Penha. Olha que bacana. A Guardiã Maria da Penha tem equipes que são destacadas especificamente para fazer o monitoramento dessa mulher. Então, ela pediu a medida protetiva. A medida foi decretada. Essa equipe da Guardiã, ela vai fazer visitas a essas mulheres para saber se está tudo bem, para saber se o agressor retornou, se ele continua ameaçando. Além disso, a gente tem um outro projeto também, que é de conscientização do homem, que chama Construindo Novos Valores. Aqui em Barueri, ele tem essa denominação, que é um ciclo de palestras ao longo do ano, e que os indivíduos
que praticaram infrações menos graves. Isso não valeria, por exemplo, para uma tentativa de homicídio, para uma lesão corporal mais grave, mas assim, ameaças, xingamentos, aqueles que não normalmente são tidos como menores de menor potencial. Esses agressores são obrigados, na medida protetiva, tá? Inclusive lá na medida, a frequentar esses cursos para entender como funciona, para saber qual é o procedimento, para ser informado sobre isso, sobre o ciclo, sobre a violência, que às vezes muitos falam, não, mas eu não fiz, ela que corre atrás de mim, então você bloqueia. Porque é comum a vítima fazer isso também, né? Porque ela tá lá, é a dependência emocional também, às vezes a própria vítima vai atrás. Então a gente tem todo esse aparato exatamente para que a mulher ela não se sinta sozinha no mundo, como a Mari e a Cris relataram que ficaram. Que bacana. E porque precisaram, que foi necessário correr atrás pelos meios próprios, buscando empoderamento financeiro, autonomia, cuidando dos filhos, mudando de endereço. Por quê? Ao menor sinal de que esse indivíduo aqui, em Barueri, está violando a medida, imediatamente a rede já se fecha e é inevitável o pedido de prisão. E aí eu que faço pessoalmente esses pedidos para que esse indivíduo seja preso. Por quê? Porque o descumprimento de medida protetiva de urgência pode ensejar a prisão. Não só em flagrante, como também a prisão preventiva do agressor. Então, a responsabilização criminal, quando ela chega ao fim, com todas as providências tomadas, nós submetemos tudo ao crivo do judiciário. O promotor de justiça vai analisar, ele é o titular da ação penal, e se ele entender que há indícios suficientes ali de autoria e provas da materialidade daquele crime que foi investigado, ele vai oferecer a denúncia e o juiz recebendo essa denúncia vai dar início à ação penal, que pode chegar lá na frente e o autor ser de fato condenado. Há uma pena que pode variar de 6 meses. E no caso do feminicídio, que a gente tem um dos crimes com a pena mais grave aí, que o homicídio simples, só para vocês terem uma ideia, varia de 6 a 20 anos. O feminicídio, diante da recente alteração, já supera 30. 30, É que, pela Constituição Federal, eles só podem cumprir pena até 30 anos. Mas se a gente for somando qualificadoras, é possível que a pena atinja patamares superiores, mas que ele efetivamente pode cumprir até 30 anos. Né? Mas são crimes hediondos, são crimes gravíssimos. Tem estupro, estupro de vulnerável, os crimes de contra a vida. Nós temos mulheres que permanecem em cárcere privado. Enfim, a gente tem uma quantidade grande de crimes que são praticados no contexto da violência doméstica familiar de diversas gravidades, né, eu diria, né, com penas mais brandas, outras com penas mais tudo precisa ser devidamente investigado. Porque se existir alguma falha aqui nesse processo, dificilmente esse indivíduo vai ser responsabilizado lá na frente. Agora, de que adiantaria a investigação chegar até o final? Nossa, perfeita, consegui, boletim de ocorrência tem medida protetiva, a vítima está sendo monitorada, ele não violou a medida protetiva, eu tenho laudo, eu tenho testemunha, tudo. E essa vítima volta a se relacionar com o agressor. De que adiantaria ele ser condenado lá na frente, sei lá, há 3, 4, 5 anos, se o ciclo está aqui rodando? Verdade. Vai acontecer de novo. E como faz para quebrar esse ciclo? Com tudo isso que eu falei. Não só a vontade da vítima, da mulher, querer sair e buscar esses meios, mas também, muitas vezes, porque ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. E, em alguns casos, é necessário até entrar com um tratamento psiquiátrico, com medicação, tamanha dependência emocional que essa mulher desenvolve. Então, o apoio médico, psicológico, financeiro, social, jurídico, tudo possibilita o rompimento desse ciclo. Se vocês conseguiram, né? Com certeza. Elas conseguiram da forma mais difícil, sozinhas. Por isso que o trabalho que é feito em conjunto
é assim, ó, me dá aqui a sua mão, eu vou te tirar daí. Sabe, doutora Carol, e é por isso que hoje eu trabalho com mulheres e eu viso justamente essa ideia de trazer a possibilidade para elas de um empoderamento financeiro para que elas não precisem ficar onde elas não querem ficar. Exatamente. Então, é o que eu falo para minha equipe. Hoje eu lidero uma equipe grande de consultoras do bem-estar, que muitas vezes elas me dizem, Mari, mas eu queria sair do meu casamento, tudo que eu quero é ter dinheiro suficiente para me manter e manter meus filhos. Então, eu tenho algumas pessoas da minha equipe hoje que são o meu maior propósito de trabalho, inclusive, porque eu vejo o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, e elas só não conseguem romper justamente pelo financeiro. Então, o meu papel de líder ali dentro do que eu faço, dentro do meu trabalho com as consultoras do bem-estar, é trazer essa possibilidade. Então, vamos lá, vamos trabalhar ainda mais duro, ainda mais, para você conseguir romper isso aí. Porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Que bom, né? A ideia é essa. E não é fácil. Não é claro fácil. Que não é. Essas referências de mulheres que venceram, que batalharam, que conseguiram sair de uma situação totalmente desfavorável e hoje superaram, conseguiram seguir com a vida, de mulheres que têm uma profissão, de mulheres que estudaram, de mulheres que seguiram sua vida, de mulheres, enfim, são tantas realidades diferentes que precisam ser mostradas. Sim. Essas falas que são muito potentes ensinam muito mais do que muitos cursos. Sim. Por aí. Por quê? Porque às vezes pode ter alguém que está assistindo até aqui, com certeza, que vai se identificar com algum relato aqui. Sim. Que vai ver, meu Deus, eu estou no ciclo. Meu Deus, eu tô passando a mesma coisa que a Mari passou, que a Cris passou. Nossa, mas a delegada falou essas falas. Uma palestra que a gente faz, a forma que você conduz a sua própria vida, na sua relação entre as pessoas ali. Não precisa subir num palco ou ter não sei quantos mil seguidores. Mas às vezes a gente compartilha as nossas feridas, que são as mesmas de outras mulheres. Certamente, os filhos de vocês têm uma referência de mulher para a vida deles. E é pela minha filha que eu tomei a decisão com ela com 7 meses, ainda amamentando, e eu rompi. Eu não fiquei naquele casamento, naquele lar, que eu não queria que a minha filha vivesse ou vivenciasse qualquer tipo de violência que eu já estava vivendo. E que com toda certeza o seu filho jamais praticará qualquer ato de violência com uma mulher, contra uma mulher. Porque tem essa referência dentro de casa. Faz parte também das mulheres passarem esses valores para os seus filhos, meninos, não só para as meninas. Verdade. Olha, você não pode permitir que ninguém te agrida, que ninguém pratique uma violência, você precisa estudar, você precisa... É claro, precisa de tudo isso, a gente precisa orientar as meninas, sim, para que elas construam a sua autonomia ao longo da vida, para que estudem, para que tenham uma profissão, para que busquem autonomia e sigam a vida de forma livre, porque afinal, já constava lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nascem livres em direitos e obrigações. Todas as pessoas são livres, nós nascemos livres. Como aprisionar, né? E essas meninas que têm essas referências certamente não se submeterão a homens violentos. Com certeza. Esses meninos, por outro lado, que estão ao lado de mulheres que têm toda essa autonomia e que venceram obstáculos dos mais diversos, dos mais variados, e que seguem, também têm essa mesma possibilidade de não reverberar essa violência, de não repercutir a violência. Porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar. E a gente tem um desafio muito grande, muito grande. Que são as redes. Enquanto a gente está falando aqui, tentando orientar, tem infelizmente, muitos canais, muitos perfis que falam ao contrário. Verdade. Que objetificam a mulher, que trazem aquela questão do machismo tóxico, e que a gente tem que lutar contra isso também, para mostrar que o caminho certo se faz dessa forma. Sim. E não ao contrário. Sim. Então, essas falas e o alcance disso é muito, muito importante.
Porque vai certamente, se hoje, com esse encontro aqui, com essa conversa, a gente salvar uma vida que seja, Tá valendo. já valeu. Já valeu Sim, muito a pena. sim. Eu falo para minha equipe assim, aqui nós não só prendemos criminosos, nós salvamos vidas. Uhum. Sim. Nós salvamos crianças, adolescentes, mulheres, nós salvamos famílias, nós protegemos pessoas. Mais do que prender criminosos, nós protegemos pessoas. Nós salvamos vidas. É isso que tem que ficar muito claro. Tá. Às vezes o policial que pensa, não vou fazer isso. Pensa que pode ser a sua mãe. Como que você gostaria? Eu sempre dou esse exemplo. Se você tiver, imagina, no outro lado do mundo, e alguém da sua família, a pessoa que no seu ente mais querido, a quem você ame muito, sofreu algum tipo de violência. Não importa se homem, se mulher. Se essa pessoa for na delegacia, você não vai conseguir falar com ninguém. Olha, minha mãe tá indo aí. Olha, colega, eu sou policial, trabalho aqui, porque às vezes acontece isso. Sim. Você não consegue contato. Como você gostaria que essa pessoa fosse, como você gostaria que ela fosse tratada naquela delegacia? É desse jeito que você tem que tratar todas as pessoas que comparecerem lá. Uhum. Por quê? Porque aí essa pessoa vai sair falando, porque as pessoas elas são carentes de autoridade, no sentido amplo, né? Não de delegado, do Estado. Uhum. Que quando chega na delegacia e vê que acontece, que a justiça está se fazendo ali, a pessoa fica achando que a gente moveu uma montanha, quando na verdade a gente fez o que tinha que ser feito. Sim. Que nada mais é do que o nosso dever, do que a nossa obrigação. Não movemos uma montanha, nós fizemos o que tinha que ser feito. E aí não existe aquela sensação de impunidade. Porque a pessoa vai ver que aconteceu, que o indivíduo foi preso, que ainda que ele não tenha sido preso, todas as providências ali foram tomadas. Sim. Porque a gente também esbarra, e muitas vezes a gente até quer aprender, né? Uhum. Mas é que às vezes não dá. Juridicamente falando, não dá. Porque se eu pratico um ato, a revelia do que dispõe a lei, eu pratico um abuso. Uhum. Responsabilidade vai ser minha. Eu posso ser responsabilizada por abuso de autoridade. Sim, que muitas vezes dá vontade, né, doutora? Vamos combinar, né? Por isso que a gente precisa ter todo esse preparo técnico, né? Sim. Para nós somos seres humanos também, sim. né? E eu explico assim, você não precisa, nenhum policial deve se envolver na ocorrência. A partir do momento que você se envolve, você corre o risco de errar. Sim. Por quê? Porque aqui nós somos o Estado. Uhum. Nós não somos, eu não sou a Carolina, física, o José, o Roberto, a Júlia, não. Ali é o Estado. Sim. A Polícia Civil se reveste dessas figuras, dessas pessoas, mas no final das contas, o que está sendo representado ali é o Estado. É verdade. E é isso que a gente luta para que cada dia melhore. Nós temos muitos desafios, temos. Está tudo perfeito? Não. Mas a gente sempre busca melhorar. Eu posso falar que hoje o trabalho que a gente desenvolve aqui é muito melhor do que há alguns anos atrás. Já passei por lugares assim que você fala assim, meu Deus, não acredito que eu estudei tanto para trabalhar num lugar desse. E era do Estado. Sim. Hoje é difícil ver assim, né? Mas que bom, né, que está progredindo, graças que a Deus. as coisas estão andando e a tendência é só melhorar, né, doutora? Assim seja. Assim seja, né? Com certeza que assim seja. O programa, tenho certeza que foi maravilhoso, muito informativo. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, por trazer tanto conhecimento. E eu sempre encerro o programa pedindo para que os meus convidados deixem uma mensagem. Qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores como doutora, como delegada em defesa dos direitos das mulheres? Eu acho que a gente poderia deixar algumas, né? Uma delas é não se calem. Tá. Não se calem, porque esse silêncio pode matar. Uhum. Ele pode, às vezes ele não mata, mas ele provoca cicatrizes e traumas irreversíveis. Não só para quem sofre diretamente, mas para quem está ali junto naquele mesmo contexto, né? E outra coisa que eu sempre costumo falar é que o conhecimento é libertador. Ele é libertador em todos os sentidos. E nós temos exemplos vivos aqui.
de que buscaram conhecimento nas suas áreas, de que buscaram saber dos seus direitos e fizeram acontecer. Então, o conhecimento liberta. Pode haver o medo, pode haver o receio, mas existem essas barreiras que precisam ser enfrentadas, né? E é claro, sempre que precisar, pode contar com a delegacia, com a Polícia Civil do Estado. A gente tem um aparato todo especial destinado à mulher que é vítima de violência, para que, de fato, a gente consiga romper, ao menos do ponto de vista da investigação criminal, o ciclo da violência. Tá joia. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você também, Cris. O livro As Filhas de Tamar, disponível pelo site, pelo seu Instagram. Pelo site, pelo Instagram. Ele nasceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Se botar lá, As Filhas de Tamar, tem as fotos, tem o site, tem ele digital e tem ele físico. Obrigada pela presença e pela coragem, né, de dar a cara aqui, a tapa, para encorajar outras mulheres. Tenho certeza que o seu testemunho foi muito edificante. Obrigada, viu, Cris? Você também, Mari, muito obrigada. Quer deixar algum recado? A Cris falou do livro dela, você quer deixar alguma mensagem? Sim, eu acho que o nosso papel como mulher, como mãe, é de formar novos cidadãos, como a Carol acabou de dizer. O meu papel como mãe hoje, de 2 crianças, Felipe e Lívia, é o que eu falo para eles. Eu não espero um mundo melhor para recebê-los. Eu é que tenho a responsabilidade de deixar seres humanos melhores para esse mundo. Então, o nosso papel de vítima só nos cabe uma vez. Então, que a gente não permita repeti-lo e que nenhuma mulher precise ficar nesse ciclo. É sempre possível sair dele. Obrigada, viu? As redes sociais das nossas convidadas vão ficar aqui presentes durante o programa. Chamem, se necessário, contem com a Polícia do Estado. E obrigada a vocês que nos assistiram. Espero que esse programa tenha contribuído muito. E, mais uma vez, calma, 1, 2, 3. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Espero que tenha sido muito produtivo. Espero que nenhuma de vocês esteja passando por esse problema. Mas se estiverem, saibam que vocês têm uma rede de apoio. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, um ótimo final de semana. Já estamos aí, quase na sexta-feira. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo e obrigada pela audiência.